bem. Daí você curtiu a super canção dos meninos de Goiânia, né? Elias e Eliseu cantando pra nós o Pai Taon. São 10 horas e mais 51 minutos. Tá na hora do quadro mais esperado do nosso programa. Tá na hora de Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Pessoal, no A Bíblia Tinha Razão de hoje, nós estamos recebendo aqui a pergunta da Marcela. A Marcela está escrevendo para nós da cidade de Indaial, Santa Catarina. A Marcela está escrevendo para nós de Indaial, Santa Catarina, e ela quer saber como entender, na verdade ela quer entender a profecia sobre Damasco. Ela quer entender a profecia sobre Damasco, atual capital da Síria, né? Pastor, como entender a profecia sobre a cidade de Damasco, que é a atual capital da Síria, relatada em Isaías 17:1, se ela ainda subsiste hoje, se ela ainda existe hoje? A Marcela quer saber. Então vamos lá, Marcela. Inclusive, Marcela, as profecias elas estão se cumprindo. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Essa profecia, Marcela, nós vamos explicar para você. Tá lá em Isaías capítulo 17, versículo 1. Profecia é profecia. A gente tem que esperar o tempo, né? Esperar o tempo. Se a Bíblia falou, vai acontecer. Mas vamos lá, vamos entender direitinho aqui essa profecia, porque muitas das vezes a Bíblia fala sobre uma cidade, cita o nome de uma cidade, mas na verdade não é aquela cidade. Ali é apenas um sentido figurativo. Por exemplo, algumas vezes a Jerusalém é chamada de Egito, de Sodoma, lá no livro de Apocalipse, né? Entendeu? Então a gente tem que avaliar direitinho. Mas vamos lá, vamos estudar aqui a profecia sobre Damasco. Está registrada em Isaías capítulo 17, versículo 1. No A Bíblia Tinha Razão. Damasco, uma capital com histórias e dramas, né? Histórias e dramas. E profecias que atravessam séculos. O quê? Não acredito. Damasco é uma cidade que tem os seus dramas, é envolvida em profecias e atravessa profecias que atravessam séculos, né? É também uma das cidades, Marcela, mais antiga a serem habitada continuamente. O quê? Não acredito. Uma das cidades mais antigas a ser habitada continuamente, né? Então, ela já passou, Marcela, por várias destruições. Atualmente ela enfrenta mais uma grande crise bélica, né? Essa guerra que não acaba, que vem deixando marcas indeléveis na sua geografia. E seu povo muito sofrido, muito sofrido. Então, esse grande centro de importância cultural, que a gente não pode negar que Damasco é um grande centro de importância cultural e social, nunca deixou de ser uma cidade permanentemente habitada. Ela sempre foi habitada, mesmo com todo o caos, mas sempre foi habitada. Como também nunca deixou de conviver com os montões de destruição. Montões de destruições, como nos mostra Isaías. Então, Marcela, ao falarmos de Damasco ou qualquer outra parte do Oriente Médio, precisamos analisar primeiro, Marcela, o cenário sob a perspectiva bíblica. Essa perspectiva bíblica e também histórica, pois o contexto econômico, político, religioso e social odierno tem a sua origem lá no passado. Então nós temos que fazer aí uma exegese, né, direitinho aí do texto bíblico, que tanto a gente vê que esse contexto, essa situação de Damasco, ela tem o seu contexto econômico, político, religioso, social odierno e tem origem lá no passado, tanto próximo como distante. Então, se
se a gente não tiver esse conhecimento, Marcela, torna-se difícil compreender a complexidade e a dinâmica da profecia dessa região. Então é necessário ter essas informações. Então, analisando aqui os últimos acontecimentos na Síria, onde a Síria comandada por ditadores, né? Sempre foi comandada por ditadores. Por exemplo, no ano de 2000, o Al-Assad, né? O Bashar al-Assad, que foi um ditador e esteve no poder até o ano 2000, sucedendo seu pai, e vemos um regime absoluto, né? Um regime absolutista. Então, enfrentando uma guerra que não acaba mais ali. Tem os insurgentes, os extremistas que lutam para acabar com a ditadura e destruir até mesmo o cristianismo. Não acredito. Então, a gente vê que é um local que vive constantemente em guerra. E que um país que conta com certa liberdade, né? Bem como outras minorias étnicas e religiosas, ainda tem um pouco de liberdade ali na Síria. É um país com poucas liberdades, mas ainda tem um pouco de liberdade para algumas minorias étnicas religiosas. Então, o apoio das potências ocidentais, Marcela, para resolver esse conflito sempre foi necessário. Porém, pode se tornar outro grande problema no futuro, com o armamento e o treinamento e recursos financeiros enviados. Então, ninguém pode prever o que acontecerá após findar esse momento conturbado. A Síria sempre viveu momentos conturbados e sangrentos, né? Então, por este aporte bélico, pode se tornar outra ameaça pelos que hoje são aliados. Então, fato que já aconteceu no passado. Então, em 3 anos, os conflitos na Síria, durante 3 anos, foram mortos 190 mil pessoas e milhões tiveram de abandonar suas casas e buscarem abrigo em centros de refugiados. Então, são dramas que a população vive ali constante. Além desse drama, do drama humanitário, pessoas que ficam desamparadas sem nada, sem casa, sem nada. Então, existe também ali os combatentes extremistas que espalham o terror por toda a região. Mas como isso tem que uma interface com a profecia bíblica? Tudo isso que eu acabei de falar, o que isso tem uma ligação com a profecia bíblica? Olha, nesse breve relato político que eu acabei de fazer, relato político bélico e social, nós vemos, Marcela, por exemplo, como o assunto Damasco, Síria e Oriente Médio. Então a gente vê que esse assunto, Damasco, Síria, Oriente Médio, é histórico e complexo. Logo, a passagem em apreço, que é Isaías capítulo 17, versículo 1, né, o peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas, deve ser entendida, Marcela, como uma profecia em movimento. Uma profecia em movimento. O quê? Não acredito. Uma profecia que está se desenrolando, né? Profecia em movimento, pois Damasco já se tornou literalmente um montão de ruínas. O quê? Não acredito. Se você for avaliar, Damasco já se transformou num montão de ruínas. Então a profecia em andamento, né? Ela já se transformou num montão de ruínas várias vezes. Várias vezes. Como também tem sido inimigo constante de Israel, ameaçando a sua soberania. Enquanto nós estamos aqui questionando esse assunto, Marcela, por exemplo, um caça sírio foi abatido por Israel.
por violar o seu espaço aéreo. Em conformidade com o exposto, vemos que essa profecia foi parcialmente cumprida e breve ela será concluída em sua totalidade e Damasco não mais existirá, porque a Bíblia falou. Se a Bíblia falou, vai acontecer. Então a profecia em andamento, Marcelo. É uma questão de tempo. Está se cumprindo a profecia. Então em breve, Damasco haverá de não existir mais. Pelo que eu vejo, a profecia aqui não é simbólica, não é uma Damasco simbólica. É uma Damasco, é literal mesmo, é a cidade de Damasco mesmo que vai ser varrida, né? Que vai ser destruída. Questão de tempo, né? Porque a gente vê os conflitos constantes ali e é uma guerra que não acaba mais. Tá certo, Marcela? E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! A Bíblia sempre vai ter razão, Marcela. E a gente sempre vai estar equivocados porque a Bíblia ela é inerrante e infalível palavra de Deus. A irmã tá bem comportadinha hoje, né? Risadinha também no Rio, né? Estão comportados. Estão com fome, né, Risadinha? A Risadinha tá com fome. A irmã também se comportou excelente hoje. Parabéns, irmão. Você está evoluindo, né? Você está evoluindo. Depois de todos esses esclarecimentos, nos resta agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, às 9 da manhã, com mais um Bom Dia Super Dia. Vou deixar vocês na companhia dele mesmo, Paulo André. Paulo André e a música Psyu Alô. Vai lá para a missionária Wanda e os missionários André e Samuca. Então, acompanhando nossa programação lá na Vila Vitória. Tchauzinho. Aí em seguida tem a Célio Trindade com as notícias do estado do Maranhão. Tô indo, fui!